por séculos ensinaram que dar a outra face significa apanhar calado, abaixar a cabeça e deixar o mundo passar por cima de você. Que ser cristão é ser capacho, é engolir toda a humilhação sem reagir, é aceitar qualquer abuso em nome da mansidão. E quem mais sofreu com essa interpretação foram justamente os mais frágeis. Mulheres mandadas a suportar maridos violentos, trabalhadores mandados a engolir patrões abusivos, vítimas mandadas a se calar diante de quem as feria. Mas e se eu te disser que Jesus quis dizer exatamente o contrário? Que essa frase, no contexto original, não é um convite à passividade, mas um dos atos de resistência mais inteligentes já ensinados na história? Fica comigo, porque essa interpretação pode incomodar quem usou esse versículo a vida inteira para manter pessoas caladas e submissas. E o primeiro passo é desmontar a leitura preguiçosa. Quase todo mundo lê Mateus capítulo 5, versículo 39, do jeito mais raso possível. Se te baterem, deixa bater de novo. Ponto final. Daí tiram a conclusão de que o cristão não pode se defender, não pode reagir, não pode ter dignidade diante da injustiça, que precisa virar um tapete por onde todos pisam. Mas essa leitura ignora um detalhe que estava óbvio para quem ouviu Jesus naquele dia, e que nós, 2000 anos depois e numa outra cultura, simplesmente não enxergamos. E aqui é importante lembrar uma coisa sobre como a Bíblia foi escrita. Ela não caiu do céu pronta em português. Ela nasceu dentro de uma cultura específica, com gestos, costumes e leis que faziam todo o sentido para quem estava ali, mas que para nós passam despercebidos. Por isso, ler a Bíblia bem não é só ler as palavras, é entender o mundo por trás delas. E para entender esse versículo, você precisa prestar atenção em qual face Jesus fala. E isso não é detalhe pequeno. O texto diz: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Pare nessa palavra, direita. Por que Jesus especifica o lado? Ele não disse só, se te baterem na cara. Ele disse com toda a precisão, na face direita. E é justamente aí que mora a chave que muda tudo. Pense na mecânica de um tapa. Imagine duas pessoas, uma de frente para a outra. Se eu uso a minha mão direita, que era a mão usada por padrão naquela cultura para qualquer ação, e quero acertar a sua face direita, como isso acontece? Tenta fazer o gesto no ar agora. Para a minha mão direita alcançar a sua face direita, eu não consigo bater com a palma. Eu sou obrigado a bater com as costas da mão. E aqui está a peça que faltava na nossa leitura. No mundo do primeiro século, bater com as costas da mão não era um soco de briga entre dois adversários. Era um gesto específico, carregado de significado. Era o gesto da humilhação, do insulto, da afirmação de superioridade. Era assim que um senhor batia num escravo, que um romano batia num judeu, que um patrão batia num servo, que alguém de cima batia em alguém considerado de baixo. Não era uma agressão entre iguais. Era um tapa para colocar o inferior no lugar dele. O objetivo nem era machucar o corpo, era rebaixar a pessoa, era dizer com o gesto: você não vale nada, você está abaixo de mim, conheça o seu lugar. E é exatamente esse o cenário que Jesus está descrevendo. Não uma briga, mas uma humilhação. Agora, sabendo disso, a frase ganha um peso completamente diferente. Quando alguém te dava um tapa com as costas da mão na tua face direita, e Jesus manda oferecer a outra, à esquerda, pense bem no que isso obriga o agressor a fazer. Para bater na tua face esquerda, ele teria só duas opções. A primeira seria usar as costas da mão esquerda. Mas naquela cultura, a mão esquerda era considerada impura, reservada para as tarefas sujas do corpo, e usá-la para tocar alguém em público era algo impensável, vergonhoso para quem fizesse. A segunda opção seria virar a mão e bater com a palma da mão direita. E aqui está a joia de toda a passagem. Bater com a palma aberta de frente, um soco ou uma bofetada direta, era o gesto que se usava entre iguais, entre dois homens do mesmo nível social que se enfrentavam. Então, ao oferecer a outra face, a vítima não está dizendo: me bate de novo, sou seu capacho. Ela está dizendo sem pronunciar uma única palavra: bate de novo se quiser,
mas agora você vai ter que me tratar como teu igual. É um ato de desafio silencioso. É encarar quem tenta te humilhar e, no mesmo gesto, tirar dele o poder de humilhar. A pessoa não devolve violência, mas também não se curva. Ela simplesmente quebra o roteiro. O agressor esperava uma de duas coisas: ou a submissão do covarde ou a revanche do violento. E a vítima não entrega nenhuma das duas. Ela oferece uma terceira coisa que desarma o jogo inteiro: dignidade. Isso não é fraqueza. É uma forma de força que o opressor não sabe como combater, porque ele só tinha preparo para apanhar de volta ou para ver o outro se ajoelhar. E essa lógica não está isolada nesse único versículo. Logo na sequência, no mesmo discurso, Jesus dá mais 2 exemplos que seguem exatamente a mesma linha de raciocínio. E isso prova que não foi coincidência. O primeiro, ele fala de alguém que quer te processar e tomar a tua túnica, e diz para entregar também a capa. À primeira vista parece pura submissão, mas no contexto judaico a capa era a peça protegida por lei, a única roupa que nenhum credor podia tomar de você de forma permanente. Segundo Êxodo capítulo 22, versículos 26 e 27, porque era ela que cobria a pessoa no frio da noite. Então entregar a capa significava ficar literalmente nu diante do tribunal. E aqui entra um detalhe importante da mentalidade hebraica. A vergonha da nudez não recaía sobre quem estava nu, mas sobre quem tinha causado aquela situação, sobre quem olhava. Ou seja, a pessoa, ao se despir, expunha publicamente a ganância e a injustiça do sistema, que a estava espremendo até o último fio de roupa. De novo, não é submissão burra, é denúncia inteligente. É transformar a própria humilhação num espelho que reflete a maldade do opressor. E tem ainda o terceiro exemplo, que fecha o raciocínio. Jesus fala de alguém que te obriga a andar 1 milha. Isso era uma realidade concreta e revoltante na época. Um soldado romano podia, por lei, forçar qualquer civil a carregar o equipamento dele por 1 milha. Mas a lei era clara e fixava o limite em exatamente 1 milha, nem um passo a mais, justamente para evitar abusos, e ultrapassar esse limite podia render punição ao próprio soldado. Então, quando Jesus diz, vai com ele 2 milhas, ele está ensinando o oprimido a retomar o controle da situação. No momento em que a pessoa decide andar a 2ª milha por vontade própria, ela deixa de ser o objeto humilhado da ordem e passa a ser o agente da ação. E ainda coloca o soldado numa posição constrangedora, com medo de estar infringindo a própria lei. Em todos os 3 exemplos, o padrão é idêntico. Jesus nunca, em momento algum, ensina a revidar com violência. Mas ele também nunca ensina a aceitar a humilhação de cabeça baixa. Ele ensina um terceiro caminho, que não é nem agressão nem covardia. É a resistência da dignidade. É enfrentar o mal sem se tornar o mal. É recusar, ao mesmo tempo, a vingança e a submissão. É a arte de não devolver o golpe e ainda assim não se ajoelhar. E agora essa passagem sai da Galileia, sai do tempo dos romanos e chega diretamente até você. Porque a pergunta que fica não é: será que eu tenho que deixar as pessoas me machucarem? A pergunta é bem mais profunda. Como você reage quando tentam te diminuir? Existem basicamente 2 reações automáticas dentro de todo ser humano. A primeira é explodir, revidar, devolver o mal com mais mal. O problema é que, nesse caminho, você acaba virando exatamente aquilo que te feriu. A segunda é se anular, se calar, aceitar por dentro que talvez você mereça mesmo aquele desprezo. E nesse caminho você vai perdendo a sua dignidade aos pouquinhos, dia após dia. Jesus oferece uma saída que, na verdade, exige muito mais coragem do que as outras 2. É continuar de pé, não baixar ao nível do agressor, mas também não se rebaixar diante dele. É olhar nos olhos de quem te despreza e, sem ódio e sem medo, deixar claro, com a tua postura, que você não aceita ser tratado como menos do que é. Isso vale para o relacionamento que te machuca, para o ambiente de trabalho que te humilha, para a pessoa que vive te diminuindo na frente dos outros.
dar a outra face nunca foi sobre ser saco de pancada. É sobre confrontar a injustiça de um jeito que o agressor não esperava e não sabe como vencer. É a maior prova de que a força de verdade não está em quem devolve o golpe, mas em quem se recusa a perder a própria alma no processo. E talvez seja por isso que tão poucos entendam esse versículo de verdade, porque é muito mais fácil revidar ou se calar do que ter a coragem de permanecer inteiro diante de quem queria justamente te quebrar por dentro. Ore sem vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas nunca deixe de orar. Continue orando, onde tem oração tem vitória.